avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte que te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei e lhes darei por Deus, e eles me serão por povo. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque sereis misericordioso para com as suas iniquidades, e os seus pecados e as suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Foi lida, nos ensina através do teu Espírito Santo e aplica em nossas mentes e em nossos corações. Escritor aos Hebreus, essa epístola aos Hebreus, é tão importante para nós. Ele aqui começa o versículo dizendo: em suma do que temos dito. Está falando de Jesus Cristo, ele vai continuar falando do Senhor Jesus Cristo como o sumo sacerdote perfeito. Porque os sacerdotes do Velho Testamento, todos eles tinham defeito, porque eram homens. E quando eles iam fazer o sacrifício lá no templo, que estavam em pecado, eles morriam lá oferecendo sacrifício ao Senhor. Então nós aprendemos muito desse texto aqui, e eu quero, com a ajuda de Deus, ministrar aos irmãos esta manhã, sobre envolventes alianças humanas em nossos dias. Deus, ele faz aliança com o homem. Existem 7 alianças que Deus fez com o ser humano. E Deus nunca quebrou aliança. Só que o ser humano quebra. Só que o nosso adversário, o nosso inimigo, e o sistema que rege o mundo, ele tenta fazer aliança comigo e com você também. Ele não para não, ele tenta. Eu estava lembrando nessa mensagem aqui, há muitos anos atrás, a maioria aqui não vai lembrar não, alguns podem até lembrar. Existia um desenho do Pato Donald, que passava de manhã cedo, naquela época na televisão, né? A televisão, na canal 4, TV Tupi, do Pato Donald. E aquele ficou na minha mente uma passagem, que o Donald, a mãe dele chama ele: Donald, levanta, vai para a escola. E aí apareceu o diabinho no ouvido dele assim: vai não, rapaz, fica aí dormindo, depois você vai pescar, você vai passear, você vai fazer isso, fazer aquilo. Ele virava do outro lado e dormia. A mãe dele voltava lá: Donald, levanta, levanta. O capeta ia lá de novo, fazia. Mesma coisa é o capeta na vida do ser humano, irmãos. Deus fala a verdade, Deus quer nos ajudar, mas o capeta vem no seu ouvido. Se cuide, o sistema trabalha com isso. Para quê? Para fazer aliança conosco. E muitas vezes as propostas são boas, não são ruins não, são propostas boas. Só que quando você peneira para ver o que é de Deus e o que não é de Deus, se você tomar cuidado, você é sucumbindo então envolventes alianças humanas nos nossos dias. E a primeira aliança envolvente se fala exatamente sobre a segurança humana. Olha, vamos ter, nós temos a polícia, temos o exército, temos as forças armadas, temos tudo aquilo outro. É bom, irmãos. Mas se não for Deus, o que o salmista disse? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão.
E nós somos levados por isso. Não, eu tenho tudo quanto é proteção que eu preciso, eu tenho. Eu tenho uma escolta armada, eu tenho tudo. O que acontece? Irmãos, é só Deus para nos guardar, irmãos, para nos proteger. Cuidado com as alianças. O mundo quer fazer aliança com você para mudar seu foco, mudar sua direção. E muitos cristãos no século 21 estão sendo seduzidos pelas alianças humanas, que são atraentes. E como são atraentes? Não venha falar que não é, porque é. Irmãos, toma muito cuidado com isso. Então, outras coisas que da aliança da segurança humana, sobre grades e muros e tantas coisas, câmeras de TV, tem câmera na rua, tem isso, tem aquilo outro. Os caras não estão nem aí, irmãos. Irmãos, você vê na televisão, dá até nojo ver certos programas de televisão. Não estão mais preocupados com nada não, sabe? E faz, não está nem aí, ainda tira um barato ainda com as autoridades. Outra coisa, irmãos, tem carro blindado, tem escola, tem isso, aquilo outro, tudo bem, isso é bom? É bom. Você pode ter, tem que ter, mas tem uma coisa, em primeiro lugar você tem que ter Deus na tua vida, na direção da tua vida. Porque se Deus não te guardar, meu irmão, vou te falar uma coisa, olha, cuidado de você, porque você vai estar sofrendo as consequências. Outra segurança humana em todos os órgãos governamentais que as pessoas confiam no próximo governo, confiam no próximo prefeito, confiam nos vereadores, confiam nos deputados, senadores, confiam. A confiança naquela que votei, agora eu votei certo. Irmãos, daqui a pouco está a decepção. Porque sabe o que acontece, irmãos, quando você faz essa segurança humana nos órgãos ou governantes, o ser humano, ele é portador de articulação, e veja bem, o articulador não tem compromisso com o que fala, o articulador não tem, é por isso que eu falo, existe uma diferença entre o articulador da fé e o pregador da fé. O pregador da fé tem compromisso com a palavra de Deus, enquanto o articulador não tem compromisso com nada. O negócio dele é vender o peixe. Vou deixar bem claro isso. É vender o peixe. Movimentou o auditório, está tudo certo. Então o que acontece isso, irmãos? As pessoas creem na legislação que é boa. Irmãos, não existe um país no mundo que a legislação são tão boa como o Brasil. Não existe. As nossas leis são ótimas. Mas e para se cumprir a lei? E para se cumprir a lei, irmãos? Irmãos, não é fácil. Só que essas coisas muitas vezes, levantou falando de tal, aí há pouco, na década passada aí, o juiz julgando tudo, aquela coisa, você ligava a televisão, só lava-jato, lá, e que acabou o quê, irmãos? Como diz a rapaziada, em pizza e nada mais. Não confie nessas coisas, irmãos. Confie no Senhor teu Deus. Nesse você pode confiar. Coisa louvor. Nesse você pode confiar, porque Ele nunca enganou ninguém, não. E a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não. O que Ele prometeu para a igreja dele, Ele cumpre literalmente. Cuidado, irmãos, com as atraentes alianças que são oferecidas para nós. E nós, irmãos, muitas vezes, você é pego de surpresa. Por que as pessoas caem nos golpes? Porque às vezes você está desprevenido e de repente você cai num golpe e você fala assim: caíram conta, mas eu caí nisso. Caiu. Por que isso? Porque você confiou nas coisas humanas. Não, cuidado, toma muito cuidado. Queremos que as decisões morais sejam tomadas, mas a imoralidade domina a sociedade. A ética e a moral do século 21, irmãos, como diz meu filho Ricardo, foi para o esgoto. Foi para o esgoto. O Ricardo fala isso. A ética e a moral do século 21 foi para o esgoto, pai. E é verdade, irmãos, é verdade. Não confie nessas coisas não, porque você vai sofrer as consequências. Outra coisa, irmãos, que hoje em dia as pessoas confiam, é exatamente com a educação. Olha, vou colocar meu filho em tal escola, se a escola é boa, e tem escola boa? Tem, mas quem que tem que educar seu filho é você, não é a escola não,
Escola está lá para fazer as pessoas ser instruídas naquilo que é necessário para a vida dela. Mas educação é berço. Educação é berço. E outra coisa, isso tem se perdido nesse século 21. As tradições de família. Aquilo que o meu avô, que aprendeu do meu bisavô, do meu tataravô, do meu nhonhô, e vem lá para trás, e vem com as tradições, que o homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, ou a palavra do homem tem que valer, e tudo tem que ser feito com ordem, decência. E as pessoas, irmãos, o sistema muda tudo. Eu não quero ficar para trás como retrógrado, como radical, então vou me amoldar. E Paulo diz assim para você e para mim: não vos amoldeis com esse mundo. Romanos capítulo 12. Você não se conforma com esse mundo não, porque você está contando com a coisa errada, irmãos. O que nos amolda ao querer de Deus é a palavra de Deus. Então, tomar muito cuidado com essas coisas, porque sabe o que acontece? Olha só, esses dias eu estava assistindo um link de uma TV aí, porque passa link lá, de casa, o que acontece? Um professor apanhou de um pai de uma aluna, porque ele corrigiu a aluna. Mas coitada, apanhou que deu até dó. Na minha época, fica atrás da porta. E aí se saísse, hein? Aí se saísse. Fica de joelho aí, fica aí, sentadinho aí. E aí se saísse. Irmãos, o sistema mudou. Não é ser carrasco, mas é questão de ter respeito. Respeitar. Respeito é uma coisa. O ensino quem dá é pai e mãe, irmãos. Aí as pessoas vão receber esclarecimento, vão receber algo para ela sobreviver na vida nesse mundo aqui. Ela vai ter noção daquilo que é preciso, que é a escolaridade. Mas educação, segurança, esse tipo de coisa, quem dá é os pais e as mães. Outra coisa que as pessoas confiam muito nesse mundo é o seu certificado. Eu conheço pessoas aí, irmãos, tem 2, 3 certificados de pós-graduação e não conseguem emprego. Não consegue emprego, irmãos. O sistema é nocivo. Se você tiver QI, mas não é QI de inteligência, de quem aponta, quem indica, você vai longe. Você vai longe. Tem alguém que indicou? Opa, meu irmão, você vai longe. Mas você não tem QI, meu irmão, você vai amassar barro. Você vai amassar barro. Por que isso? Porque é o sistema. O sistema quer te engolir. Então o que acontece é isso. Outra coisa, irmãos, que nós olhamos também e muitas vezes chama a nossa atenção, é o sistema financeiro como solução para a nossa falta de dinheiro. Então, as pessoas acham que, veja bem, tudo isso, e eu faço isso, você precisa usar o cheque especial, precisa pegar um empréstimo, você pega, mas irmãos, não é a solução, porque o dono do ouro e da prata é o nosso Deus, é o nosso Deus. É Ele que é o dono do ouro e da prata. É Ele que pode suprir as nossas necessidades. Então nós vamos pegar dinheiro emprestado do banco, vamos pegar e pagar? Vamos. Mas vamos fazer o seguinte, pedir primeiro a Deus. A solução está em Deus. A solução está no Senhor, nosso Deus. Muitas vezes nós confiamos, esse mês aqui não tem problema, tá? Eu recebi, não vai dar, mas eu tenho cheque especial. Irmãos, isso depois pode virar um caos lá para frente, hein? Isso pode virar um caos lá para frente. Então toma muito cuidado. Então colocamos nossa fé nos investimentos, no juros e rendimento. Tem pessoas, eu estava lembrando disso aqui. Quem lembra quando o Collor de Mello foi eleito? Que nem que tinha poupança, né? O negócio era caderneta de poupança, né? Eita, meu Deus do céu, né? O cara foi da noite para o dia, todo mundo com R$100 no banco. R$100 no banco. Acabou tudo. Olha, R$100, todo mundo igual. Eu vou dizer uma coisa para você, né? As multinacionais, que são daqui do Brasil, têm os seus caixas lá no exterior, trouxe dinheiro para cá, fez pagamento dos funcionários, que nem o caso trabalha na Volkswagen, GM, essas firmas aí, mas e as outras empresas? Coitados, camarada. Então, coitados, irmãos, não confie nessas coisas não, irmãos.
Não confia não. Você tem dinheiro aplicado? Amém, glória a Deus. Mas toma muito cuidado que o sistema é nocivo, ele engana. E você pode, de um dia para a noite, você perder tudo. Por quê? Porque você confiou na fonte errada. Meu bisavô falava assim: filho, mais vale um conto, naquela época um conto era dinheiro, hein? Um conto de réis, você comprar terra, do que você colocar 20 contos no banco. Porque você tem a terra, você tem a garantia. Você tem a garantia. Então toma muito cuidado com isso, toma muito cuidado. Outra coisa, irmãos, que nós temos os problemas muito sérios também, é que nós confiamos muitas vezes nas fontes erradas. Nas fontes erradas. Porque você não para para pensar que fonte que é aquela. Da onde veio aquela notícia? Está aí, como diz aí na mídia aí, o fake news, né? Tem que averiguar, irmãos, toma muito cuidado. Porque às vezes é dada uma notícia para você, que parece que é verdadeira, mas não é verdadeira. É mentirosa, é enganosa. Toma muito cuidado com isso. Então o que acontece conosco? Nós, veja bem, hoje nós temos, né, a medicina que faz prolongar os dias de vida, e as pessoas, é bom, tudo isso é bom, mas existe muitas fake news também, nessa questão também, que são as indústrias que ganham com a doença. Ou não é verdade? Todo mundo sabe disso, irmãos. Olha, você pega, irmãos, estou falando mal, pelo amor de Deus, vamos estar aprendendo aqui. Chega numa academia, a primeira coisa que o professor fala para você, ó, compra tal nutriente, compra tal não sei o que, isso aí é vitamina não sei o que, isso aí como que chama, é para suplemento alimentar, isso é não sei o que lá. É bom, irmãos, mas tem uma coisa, quem nos dá vida, quem nos dá saúde é Deus. Tudo isso é bom, mas não coloque a sua fé nisso, irmãos. E infelizmente a igreja está sendo atraída para isso também. Coloca a fé nisso. Eu fui visitar uma irmã, a sogra do Gilvan, quando fez a cirurgia do coração lá no Hospital das Clínicas. E cheguei lá, fui orar por ela na UTI. UTI, uma bênção para você orar. Melhor lugar que ir para orar, UTI. Ali vou te contar uma coisa, principalmente lá, aquele monte de, aí tinha um rapaz lá deitado, cara sarado, sabe o que é o cara sarado? Cara novo, né? Pastor, ora por mim também, pastor. Eu falei, opa, vamos orar, e você? Aí ele contou a história dele, professor de educação física, formado não sei o que, pós-graduado não sei o que lá, tomou as coisas que não devia tomar, atacou os rins e o coração. Irmãos, nós estamos aprendendo, irmãos. Isso é bom, mas não coloque a sua fé nisso, não coloque a sua confiança nisso, coloque a sua confiança em Deus. Primeiro é Deus. Por isso que foi dito aqui de manhã, depois o Pedro repetiu, a reforma protestante, primeiro somente a fé, somente Cristo, somente glória a Deus. Cuidado com as alianças, cuidado com as propostas, porque o mundo, irmãos, o mundo jaz no maligno, e ele tenta arrastar você de tudo quanto é jeito, tudo quanto é meio. Depois não vai dizer que você foi, eu fui enganado, agora é tarde. Foi enganado, agora é tarde, porque você não vigiou. Então nós queremos muitas vezes, irmãos, que a nossa vida, ela tem solução fácil e barata. Não, a nossa vida, a solução custou cara. Porque a nossa vida foi comprada por preço lá na cruz, como nós louvamos aqui no hino dos 372. O preço que ele pagou por mim, por você, foi caro. Na nossa vida, irmão, nada é barato não. A nossa vida eterna custou um preço caro, e Jesus morreu por nós nessa Santa Ceia. É bom você lembrar que aquilo que você não podia pagar, nem tinha condições de pagar, Jesus pagou por você. Jesus fez tudo em favor das nossas vidas. Outra coisa, irmãos, agora vamos ver o oposto, é o verdadeiro. A nova aliança não são regras e princípios humanos. Aqui agora nesse capítulo 8, o que o escritor está dizendo é que a velha aliança eram regras. Tinha o sacerdócio, que oferecia o sacrifício, tinha tantas coisas.
Era a regra. Mas a nova aliança não são regras nem princípios humanos. Ela é o quê? Ela é uma aliança de Deus. E Deus não quebra aliança. Então a nova aliança superou porque está firmada em promessas superiores. Olha o versículo 6 aqui, que o escritor diz para nós: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Tudo é melhor hoje. Por quê, irmãos? Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Porque Jesus fez tudo o que era necessário para agradar a Deus. Quando ele diz lá na cruz do Calvário: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer, dentro disso expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O impedimento que nós tínhamos para estar em comunhão com Deus foi rasgado, foi tirado, e agora você e eu temos liberdade de entrar no Santo dos Santos, como o escritor vai dizer lá no capítulo 10. Irmãos, tende por intrepidez entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, isso é, pelo sangue de Cristo. Oh, irmãos, como isso é gratificante para mim e para você, como isso traz alegria para a nossa alma, irmãos. Saber que você tem alguém que fez tudo por você, e agora você tem tudo no seu prato, prontinho, né? Eu sempre falo, ser cristão é como aquele marido que tem uma mulher, que ela faz o prato dele, né, capricha, né, coloca lá está aqui, meu bem, está aqui, ó. É exatamente isso. Ser cristão é isso. Deus fez tudo e entrega para nós. Fez tudo e entrega para nós. E tem gente que reclama ainda de ser cristão. Estou pagando um preço muito alto. Não, você não está pagando nada não, filho. Você só tem bênção. Você só tem vitória. Você, nas suas mãos, Deus entregou tudo para você. Tudo, está aqui, ó, está aqui. Ô irmãos, que coisa terrível pensar o contrário. Outra coisa que nós vemos nessa nova aliança, irmãos, a nova aliança nos dá livre acesso no Santo dos Santos. Vamos ler Hebreus, capítulo 10, João, versos 19 e 20. Olha o que diz esses dois versículos, capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui está. Pão simbolizando a carne do Senhor, e o suco de uva simbolizando o sangue do Senhor. Você tem acesso a Deus. Antes estávamos mortos, né? Nossos delitos e pecado, Jesus Cristo os vivificou. Gosto muito da tradução antiga da revista atualizada de Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Está aí, ó. Ele vos vivificou, deu vida. Você era um morto, mas agora você é vivo para glorificar e exaltar ao Senhor nosso Deus. A nova aliança também, amados irmãos, a nova aliança nos dá liberdade com o doador da aliança. Hebreus 8:10 diz assim, olha a liberdade que Deus dá para você. Porque este é o conceito que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração escreverei, e eu serei por Deus, e ele me serão por povo. Então, essa nova aliança dá liberdade com o doador da aliança. Lá no Velho Testamento, quem intercedia pelo povo junto a Deus era o sacerdote. Hoje não, irmãos. Hoje você não precisa de alguém para dar cobertura para você. Hoje você já tem a cobertura do Espírito Santo de Deus, que leva teus pedidos diante do trono da graça do Senhor, pelo sangue de Cristo. Você não precisa de ninguém para ficar intercedendo por você. Você pode interceder por você mesmo. Por você mesmo. Então toma muito cuidado, irmãos, porque esses focos estão mudando no conceito das pessoas. Porque surgem o quê?
as novidades, surgem as propostas novas e as pessoas vão mudando. Outra coisa que a nova aliança nos dá, ela está gravada em nossa mente e em nosso coração, como diz Hebreus 8:10. Está gravado na nossa mente, no nosso coração. Você não pode tirar da sua mente, do seu coração, quando você pega o cálice e o pão, que ali está representando o sacrifício de Cristo por você. Não tem como você tirar isso da sua mente, do seu coração. Não tem jeito. Você tem que estar ali, está gravado na nossa mente, no nosso coração. Lá no Velho Testamento estava gravado em pedras, e o povo tinha que obedecer. Só que tem uma coisa, irmãos, como não obedeceram lá, muita gente também hoje não obedece, mesmo que está no coração, mesmo que está na mente, muita gente não obedece. Sabe por quê, irmãos? Por causa das alianças propostas por o sistema. Tem pessoas que deixam, eu não esqueço nunca, quando eu fui ver o cantor B.J. Thomas, que ele fez grande sucesso, década de 70, ganhou tudo quanto foi prêmio no mundo todo aí depois ele veio no Brasil, e eu fui ver ele pregar, e ele falou que ele foi criado na igreja, filho de pastor, criado na igreja, tocava na mocidade, era uma bênção da igreja. Um dia alguém chegou e falou para ele: olha só a proposta, presta atenção no que eu estou falando. Alguém chegou assim: você toca tão bem, você canta tão bem, por que você não faz uma carreira solo de música aí? Gravou, né? Um tema que é uma música que foi até tema de novela, e tantas outras que ele fez, né? Tanta coisa que ele fez, estourou no mundo todo. Ele falou que quantas vezes ele saía daqueles shows famosos, Estados Unidos, Inglaterra, da Europa, ia para o hotel, chegava no hotel, não conseguia dormir, só chorava. Ele falou que só chorava. A solidão que ele sentia. Ele falou: você se lembra que a Elis Regina morreu por causa disso? Ela saía dos auditórios, dos palcos, que onde estava com multidão, chegava lá na casa dela, no auditório, na sua cama, ela sentia a solidão que morreu por causa disso. E o B.J. Thomas falava que ele sentia uma solidão tão grande, que ele só chorava quando foi um dia, ele procurou o pastor dele, que era pastor também, que era pastor junto com seu pai, e falou para assim, o que estava acontecendo, falou assim: filho, Deus está te dando a oportunidade de você voltar para Ele, você que sabe, chegou o momento, ou você volta, ou você vai continuar assim. Ele voltou, abandonou tudo. Você é louco, rapaz, abandonar tudo, fama, o auge da fama, sabe quando você está lá no topo? Mas aqui dentro é que governa o ser humano. Quando o nosso coração, a nossa alma está bem com Deus, irmãos, tudo está bem. Não vamos fazer que nem a pessoa fala assim: quando está namorando, né? Com você, que eu caso, moro até embaixo da ponte. Não é assim não. É assim não. Cuidado com isso, né? Cuidado com essas propostas, né? Mas tomar muito cuidado, porque a lei de Deus, a nova aliança, está gravada na nossa mente, no nosso coração. Outra coisa, a nova aliança está aplicada em nós pelo Espírito Santo. Já não está mais aplicada por anjos, mas pelo Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Outra coisa, irmãos, a nova aliança é o novo tempo para os verdadeiros adoradores. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Olha o que a Bíblia Sagrada diz para nós, os verdadeiros adoradores: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que eu aprendo com isso? Foste comprados por bom preço. Glorifica a Deus. Deus tem que ser glorificado através do nosso corpo. Quais são as alianças que faz? Não, Deus só quer teu coração. Infelizmente, alguns articuladores da fé que não têm compromisso com a alma, Deus só quer o teu coração. Não, Deus quer você completo. É corpo, alma e espírito. É corpo, alma e espírito. Não quer seu coração só não.
Deus não é apenas cardiologista, Deus é clínico geral, examina dos pés à cabeça. É da unha até o que mais você pensar. Então toma muito cuidado. Outra coisa, irmãos, a nova aliança é um tempo para os verdadeiros adoradores, porque olha 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. 2 Coríntios 6, 16 é para os adoradores da nova aliança. E que concedes o teu templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Templo de Deus vivente. Você anda e Deus anda com você, através do Espírito Santo. Aonde você está, Deus está com você. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, tabernaculando. Como o tabernáculo é mudar de local para lugar, também Deus anda conosco e vai de lugar a lugar para fazer o que Ele quer. Neles habitarei e entre eles andarei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Cuidado, irmãos, muito cuidado mesmo. Porque o que o diabo quer é fazer uma aliança conosco para tirar exatamente essas verdades das nossas vidas. Outra coisa, irmãos, cada cristão é um tempo de adoração ao Senhor. Existe tempo tudo quanto é jeito, né? As igrejas hoje, as igrejas já são mais modernas, né? Não tem aquele sistema antigo que existia, né? Das igrejas antigas, que tinha torre, aquela coisa toda, né? Cruz, aquela coisa toda. Mas cada templo tem o seu modelo. Cada cristão é um templo de Deus. E cada um, irmãos, age de uma maneira como Deus proporciona a pessoa agir. Uns são mais, extravasa mais, outros extravasa menos. Mas o que importa é o que está lá dentro do coração e na mente da pessoa. Isso é que é importante. Está na sua mente, está no seu coração. Então extravase, dê glória a Deus, glorifique ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Cada cristão oferta ao seu Senhor a sua gratidão. Cada um de nós ofertamos ao Senhor a nossa gratidão. Uns são mais gratos, né? Lembra quando aquela mulher pecadora chegou na casa de Simão lá? Que Jesus entrou na casa de Simão, Simão não deu água para ele lavar os pés, nem as mãos. Não deu óleo para ele ungir, não deu nada. Entrou a pecadora, se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que ela chorava e enxugava os pés do Senhor com lágrima. E o Simão, né? Se esse soubesse quem é essa mulher. Aí Jesus, que é onisciente, onipotente, onipresente, já mata logo a charada. Simão, fala, mestre. Olha só, né? Crente, hein? Fala, Deus. Simão, tem uma coisa para te dizer, Simão. Dize a mestre. Oxe, estou aqui para ouvir. Simão, entrei na tua casa, não me deste água para lavar os pés, não me deste óleo para ungir, não me deste isso, não me deste... Contudo, essa pecadora, desde que chegou, não cessa de regar os meus pés e enxugar com seus cabelos. Faz uma pergunta, Simão. Quem mais perdoou é mais o quê? É mais grato. Então, Simão, quem é mais pecador, quando recebe a bênção de Deus, ele é mais grato. Eu sempre falo, irmãos, a pessoa que reconhece a sua miséria de pecador, ele tem prazer em ser grato ao Senhor com os seus lábios. Ele tem prazer de dar glória a Deus, ele tem prazer de glorificar o Senhor, porque ele sente as suas misérias, e vê o que Deus fez na vida dele agora. Para encerrarmos, irmãos, a nova aliança é a eterna misericórdia de Deus ao ser humano. A eterna aliança é a misericórdia de Deus para nós, igreja, hoje, para vivermos eternamente com o Senhor. Não mude o seu foco, as propostas vêm. Vocês jovens principalmente, quantas propostas vocês terão? Os adultos aqui já passaram. Quantas propostas tivemos no passado? Irmãos, se eu quisesse ter ficado rico, eu tinha ficado rico, irmãos. Proposta que não faltou. Mas eu sempre fui temente a Deus. Para mim não serve. Mas por quê? Ô irmão, por quê? Porque para mim não serve. Eu sou cristão. Vocês tomem muito cuidado.
As alianças surgem, e se você não tomar cuidado, você vai fazer a aliança errada. Não deixe a sua aliança com Cristo se romper de qualquer maneira, não. Seja sempre nos pés do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém?